Salve, rapaziada. Pintou o campeão da Série B? Calma aí. Beleza, o Santos venceu. Tá com 28 pontos. É o líder. O Sport tem um jogo a menos. Mesmo que se venceu esse jogo a menos contra o CRB, o Sport não ultrapassa o Santos. Ficaria com 27 pontos. A um pontinho do Santos. Beleza, o Santos tem 5 jogos aí que não perde. 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Show, tudo isso é verdade. Santos é líder. É um dos favoritos e cotados a subir e a brigar pelo título. É evidente isso. Venceu ontem com autoridade contra o Ituano de forma merecidíssima. Mas calma, não tem nada garantido para o Santos. Venham reafirmar isso aqui agora. Não tem nada garantido que vai subir e não tem nada garantido que vai ser campeão. Muito menos que vai ser campeão. O campeonato é muito longo ainda e a gente não tem absolutamente nada para se cravar e nada definido. Daqui a pouco a gente vai passar para a tabela também e passar rapidamente aqui para análise de Santos e Ituano. Mas também nesse vídeo vamos falar aqui sobre a declaração de Rafael Campos, que beira a insanidade mental em alguns tópicos, tá? Sobre Vini Faria e também sobre Pablo Diego. É inacreditável o que vocês vão ouvir, mas sim, ele disse que Pablo Diego, já tô dando spoiler, tá? Ele disse que Pablo Diego teria mercado ali para 80% dos times da Série B. Acredite se quiser. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não, viu? Bom, vamos lá. Primeiro passar para os gols de Santos 2 e Ituano 0 na Vila Belmiro, tá, meus amigos? O Santos fez um jogo muito imponente, muito impositivo nos primeiros minutos de jogo. Já era para ter aberto o placar antes mesmo desse gol de Pituca, que já sai cedo, tá? Logo ali aos 9 minutos do primeiro tempo, ele recebe o passe da esquerda, jogada de Escobar e finaliza chapando no canto. Um belíssimo gol de Diego Pituca, por sinal, que faz uma boa Série B, tá? Na maioria dos jogos que eu vi do Santos, ele sempre foi um dos destaques ali na marcação, na transição, no passe, no chute. É um cara muito participativo em todos os momentos do jogo. Pituca vem fazendo uma ótima Série B. O Santos amplia o marcador com o Guilherme, finalizando de pênalti. E sim, ele, Saulo. E olha que loucura! E o Saulo tomando gol de cobertura. Saulo defende. Mas do que adiantou defender se tu espalma a bola nos pés de Guilherme no rebote? Aí é tromba, né? Não tem nem pra onde. Santos amplia o marcador 2-0 e nesse momento o Santos é o líder da Série B com 28 pontos conquistados em 15 jogos. E aí o Santos ele abre uma gordura muito interessante para o quinto colocado, que nesse momento é o Avaí. Beleza, o Goiás vai jogar, se vencer vai a 24 pontos. Esse é o cenário mais, assim, desfavorável ao Santos. E o Operário vai jogar, pode vencer, pode chegar a 25 e tal. Mas no final das contas, a rodada ela vai terminar com o quinto colocado, no pior dos cenários para o Santos, com 24 pontos. E aí o Santos ele abre uma gordura de 4 pontos para o quinto. É uma gordura interessante, mas que não é garantia de absolutamente nada. Mas é bom, tu criar uma gordurinha ali de 4 pontos na 15ª rodada para o quinto colocado, no mínimo, né? Nesse momento a gordura é de 5, mas pode cair para 4 se o Goiás vencer ou se o Operário vencer aí na rodada. Velho, a gente olha assim, como torcedor do esporte agora, tá? A gente olha já, pô, já estão abrindo 4 pontos de diferença pra gente, velho. Parece que esses 4 pontos é uns 8 já. Que vai ser difícil a gente alcançar, a gente sabe disso. E assim, a gente tem um jogo a menos, beleza, mas é contra o CRB no Repelé. A gente não vence lá faz 24, 21, 23 anos, aproximadamente. Beleza, a gente vai ter reforços chegando pro jogo contra o CRB, que nem tem data marcada ainda, tá, gente? Não foi definida ainda. Mas deve ser isso aí lá para agosto. E lá para agosto é óbvio que a gente já deve ter 2, 3, 4, 5, no mínimo 5 reforços ali já regularizados, já jogando na Série B, e também jogadores se recuperando de lesão aí. Então vai ser um esporte mais encorpado para pegar o CRB. Mas não vai ser tarefa fácil, a gente sabe como é. E ó, é o seguinte, por que o Santos a gente não pode cravar nada? Já é campeão, já subiu, acabou. Não, calma. Quem é que o Santos enfrentou nas últimas 5 rodadas? O Santos vem numa sequência interessante nos últimos 5 jogos. Não perdeu. São 4 vitórias e um empate. Pegou o Goiás, adversário difícil, e o Santos não jogou absolutamente nada em todo o jogo, mas venceu o futebol. É a Série B, irmão. Você tem que pontuar. Não interessa nem muitas vezes o desempenho, mas você tem que ir pontuando. Lógico que não é que sempre a gente não vai analisar desempenho, mas tem jogos que é aceitável você não jogar nada, né? Enfim, Santos não joga nada contra o Goiás, vence 2-0. Pega o Mirassol, jogou mal, poderia perder. Segundo tempo foi até que jogou bem, mas primeiro tempo foi horroroso. Venceu da Chapecoense, que é um adversário de certo modo tranquilo, venceu, com um jogo bem maluco na Vila Belmiro, com gol aos 49 minutos do segundo tempo. Venceu do Ceará com 1 a menos ali em campo, tá? O Ceará, a baderna que é, e pegou o Ituano, que é o vice-lanterna da competição, e venceu. Então, a tabela do Santos, se você analisar, ela é uma tabela intermediária.
Foram 3 jogos na Vila, 2 fora, os adversários ali, alguns mais acessíveis para vencer, outros nem tanto, enfim, uma tabela intermediária, nem muito difícil, nem muito fácil. Mas agora o Santos vai pegar uma sequência bem difícil. E aí vamos ver qual vai ser a resposta do Santos. Se vai oscilar para baixo ou se vai se manter estável ali dentro do G4, a 4 pontos, ou até aumentar um pouquinho essa gordura. Aguardar. O Santos agora vai pegar o Vila no Oba. E o Vila no Oba, a gente sabe como é. O Vila Nova é o melhor mandante da Série B nesse momento. São 22 pontos conquistados dos 24. 22 pontos conquistados de 24 disputados. 7 vitórias e um empate no Oba. É o melhor mandante da Série B. Tá aqui em tela para vocês a campanha do Vila Nova no Oba. Adversário duríssimo. Depois o Santos vai pegar o Coritiba, outro adversário que briga para subir. Depois pega o CRB no Rei Pelé, que normalmente é um time que tem um ótimo aproveitamento jogando em seus domínios. O CRB nesse momento tá mal na tabela? Tá. Tá no Z4? Tá, mas tem 2 jogos a menos em relação à galera. E vai pegar o Botafogo de São Paulo amanhã no Rei Pelé. E o CRB pode vencer, já sair do Z4 e tal, e olhar um pouquinho mais para a parte de cima da tabela. Mas é um adversário duríssimo aqui para o Santos, tá? Aí depois pega o Sport na Vila. Então, o Santos agora vai para uma sequência de 2 jogos fora, 2 em casa e 4 adversários duríssimos. E aí vamos ver qual é que vai ser a resposta do Santos aqui. Porque a gente já tá vendo como tá sendo essa Série B. Os times, eles oscilam muito para cima, em algum recorte ali de 3, 4, 5 jogos, numa sequência mais fácil de jogos, e depois oscila muito para baixo. Fica essa montanha-russa. É por isso que tá todo mundo ali muito próximo. Mas o Santos agora criou uma gordura. Pode se manter aqui da galera. Da galera que eu não falei de G5, tá? Para baixo. Mas pode ser que daqui a 2 rodadas ele venha para cá. A Série B tá muito assim, tá, gente? A Série B tá muito assim. Agora, pra gente encerrar aqui o vídeo de hoje, que é para falar sobre as declarações do Rafael Campos sobre Pablo, Diego e Vini Faria. Olha a declaração dele na Rádio Jornal. Vamos trazer aqui alguns recortes, tá? Vou colocar aqui em áudio porque é um áudio mesmo, né? A seleção dos estaduais, e ele tinha se destacado no futebol paranaense. É um jogador que tinha mostrado pra gente algumas qualidades interessantes, e a gente sentia que era uma aposta que poderia ser feita. Então, assim, dentro de uma perspectiva orçamentária para aquele momento, de uma realidade que era aquela janela especificamente, o Vinícius foi contratado. Sobre o Pablo Diego... Só insistir uma coisa, Rafa, se você me permite, só questão da característica que chamou a atenção dele. Do que vocês precisavam que ele apresentou, que vocês viram no mapeamento. Isso aí, de novo, assim, é um jogador que jogava pela ponta, né, no Cianorte, tinha tido uma carreira, um começo de carreira na base também interessante, ele despontou depois daquela coisa do jogador brasileiro que oscila e que tem uma oportunidade de um agarro, depois ele consegue aparecer novamente, e a gente sentiu que dava pra fazer esse movimento. A gente, naquele momento, a gente entendia que precisava de um extremo reserva que pudesse uma opção numa circunstância de jogo, e foi assim que nós fizemos, com convicção em cima do atleta, mas futebol tem uma série de fatores. João, eu não posso aqui massacrar um atleta porque ele perde um gol, porque ele faz uma jogada errada, tem todo o entendimento da compreensão tática, né? Esse precisa de um conjunto técnico que funcione para também o jogador se sentir à vontade. Tem a camisa do esporte também, que é um fator preponderante para você poder chegar a ficar à vontade, então tem um tempo de adaptação. Então a gente já viu N histórias assim no futebol, no Brasil, no mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com essas avaliações individuais, que do outro lado tem um ser humano também, a gente não pode ficar aqui crucificando ninguém. Pablo Diego é a mesma coisa, o jogador tem mercado em 80% da Série B ou mais, nós fomos procurados por vários clubes. Agora, obviamente, precisa partir também de uma análise que tem um contexto, né? O jogador fez 12 gols ano passado na temporada com a Ponte Preta, um jogador que... Peraí, calma aí. Tá na velocidade 2x, tá? Por isso que muitos até não entenderam muito bem. Quem não entendeu, só é voltar aí no canal aqui de 1 minutinho atrás e botar na velocidade 0.5x, que vai ficar no 1.x normal, na velocidade normal, né? Ele diz o seguinte: Vini Faria foi um jogador de prospecção de mercado e o futebol é momento. Pô, se ele tivesse feito gol, ninguém tava criticando muito. Mas como ele perdeu, tá todo mundo detonando. Nós não podemos crucificar o atleta, e a gente viu que no Cianorte ele viveu um momento interessante, e como ele era muito novo, oscila e tal, enfim, não admitiu seu próprio erro. Esse foi o ponto do Rafael Campos. Ele não admitiu seu erro em relação à contratação de Vini Faria. Muito pelo contrário, ele reforçou. Foi uma peça interessante, e a gente poderia ter um extremo direito para compor elenco ali, que naquele momento a gente só tinha Barleta, tá? Na ponta direita. Arthur Caíque tinha acabado de sair para o Criciúma e a gente ficou com aquela lacuna no banco. Pô, tem que contratar uma ponta direita. E aí trouxeram o Vini Faria. Cara, isso aqui é encheção de linguiça. É só para conversinha para boi dormir. Isso é uma piada quase. Só besta que cai nisso aí. Porque você olha para o histórico do jogador, o cara foi banco para um senhor de idade quase, pô. 55 anos de idade. Que tem idade para ser pai de Vini Faria ou avô de Vini Faria. Na época, Vini Faria tinha 23 anos e o senhorzinho de idade, o Kazumira, tinha 55 anos de idade, pô. Isso é você pegar o histórico de Vini Faria. Cara, não precisa muito não, veja só. Se eu sou diretor do esporte aqui, aí, porra, vamos lá, vamos especular aqui algum nome, vocês vão trazer quem? Aí chega na minha mesa o nome de Vini Faria. Aí, rapidamente, eu vou olhar aqui pro jogador. Vamos lá.
Quais foram os clubes que ele jogou? Nacional de São Paulo no Sub-20, 14 jogos, nenhum gol. Depois aqui 13 jogos, 2 gols, 22 jogos, 1 gol. Ou seja, ele jogou aqui aproximadamente, sei lá, 50 jogos e fez 3 gols. No Maringá, ele fez 10 jogos, nenhum gol. Depois no Nacional de São Paulo, mais 3 jogos, nenhum gol. No Rio Kill, 5 jogos, nenhum gol. No Suzuka Point Gators, 7 jogos, nenhum gol. Gente, eu nem tava compartilhando aqui a tela, né? Mas tá aqui para vocês. Velho, ninguém precisa ser gênio não, gente. Futebol japonês é uma piada. A segunda divisão do futebol japonês é uma piada. É nível amador, é nível várzea, é nível pelada de society. Pelo amor de Deus, gente. Acho que até em pelada de society o nível é maior. E o cara não faz nada. Cianorte, 4 jogos, nenhum gol. No Camboriú, 7 jogos, nenhum gol. Velho, a melhor temporada na carreira de Vini Farias foi essa. 10 jogos, 4 gols e 2 assistências no Cianorte no Campeonato Paranaense. E num jogo só ele fez 3 gols ali contra os Azures e só. Qual é o lastro que esse cara tem para jogar no esporte? Se o cara me mostra essa ficha, eu falo, meu irmão, aqui ele não entra aqui, ele não pisa aqui na Ilha do Retiro. Mas o Rafael Campos não admitiu seu próprio erro. Continua com ele no grupo. Parabéns ao Rafael Campos, parabéns à diretoria do esporte. E aí, para complementar, Pablo Diego. Pablo Diego, segundo ele, né, ele tem mercado em 80% dos times da Série B. E ele falou que recebeu propostas. E por que não liberou, meu amigo? Meu Deus. Tu aumenta ainda mais a tua incompetência. Veja só. Você aumenta 10 vezes mais a tua incompetência expondo a informação, colocando para todo mundo a informação que já recebeu proposta. Por que não liberou, meu irmão? É isso que eu não consigo entender. Porque já viu que ele não vai dar certo aqui, é bagre. Velho, é muito fácil fazer análise, velho. Algumas são fáceis, outras nem tanto, não é tão fácil assim. Mas a de Pablo Diego, velho, quem acompanhou o jogador na carreira sabe. Quem viu já, até pelos highlights, gente, é um cara que tem força física, tem um cabeceio ali e só. Você não vê uma jogada de efeito. No highlight você não vê a jogada de efeito e tal. Também é outro jogador que você tendo um entendimento mínimo ali do mercado você não traria. Foi uma aposta de altíssimo risco, Pablo Diego. Mas, segundo ele, tem mercado em 80% dos clubes da Série B, tá? Mais uma vez, bote agora na velocidade 0.5x, tá? Um jogador que tem uma característica interessante de velocidade, né? Ou seja, em circunstâncias de jogo, onde o esporte jogando fora de casa, tivesse campo para contra-atacar o adversário, Paulo Diego poderia se encaixar nesse modelo. Agora, quando a gente chega, tem um treinador, tem um formato de jogo, um plano de jogo, alguns jogadores se adequam mais fácil, outros não. Então, isso faz parte do futebol. Ninguém acerta 100% das contratações. Não estou dizendo com isso que foram erros de contratação, mas se a gente colocar dentro do percentual de assertividade dos jogadores que foram contratados e dos jogadores que, de certa forma, não estão entrando, não estão jogando, a gente vai ver que o percentual é baixo, né? Isso valia muito, valia muito em momentos. Se a gente tivesse um outro momento, talvez oscilando menos, se os atletas pudessem entrar com mais tranquilidade para jogar, o resultado poderia ser totalmente diferente. A pressão está muito grande. São 3 anos seguidos de Série B, o esporte não tolera isso, né? E a gente sabe disso, da pressão que é. Agora, a diretoria está trabalhando 24 horas. Você perguntou sobre reversão, não cabe a gente calar o time. Mas o que a gente faz no dia a dia é passar confiança, né, fazer os ajustes necessários, continuar mapeando o mercado. Tivemos já 3 reuniões hoje, vamos ter mais uma com o presidente agora às 8 horas quando sair daqui, né? E a gente tá no mercado, né? Vamos reforçar esse time que já é muito bom no entendimento, mas que vai chegar aí jogadores de qualidade para levar ainda mais um nível. Pra fechar esse assunto do esporte, o Pablo Diego, eu falei da dificuldade pra ele jogar em casa, né? Que ele não tá sendo escalado. Mas o Vini tá sendo. Eu não vejo assim, João, só pra complementar, eu não acho que o Pablo não está jogando porque tá jogando em casa e é por isso que a gente tem dificuldade. Não vejo Mariano pensando assim, senão Vê mais como uma coincidência. se nem ele dava relação. Mariano não fica dando relação para jogador para agradar ninguém, não. Então, assim, o Vinícius tá tendo oportunidade porque a gente não pode fazer análise de jogador só baseado no que a gente vê no jogo, né? Jogador se escala no treino. Então, às vezes, um atleta tem uma boa semana de treino, se sente confiante em ir para o jogo, o treinador vai lá e dá relação para ele, dá chance de jogar. O Vini tá treinando bem. Bom, tá aí a declaração sobre Pablo Diego e Vini Faria. Tá falando que precisa de ajustes ali no grupo e tal. Cara, sobre contratações, né? Dá para fazer um vídeo específico sobre isso. Mas algumas contratações são, assim, inexplicáveis, cara. Pablo Diego, para mim, ela beira o inexplicável. Beleza que vem até bem na Ponte Preta, mas, pô, tava claro que não ia dar certo. Vini Faria, Luciano, Pedro Vilhena. Pedro Vilhena era base, era uma aposta. Mas que também não deu certo. Riquelme, horroroso. Renovação de Fabinho, péssimo. Alan Ruiz. Se Alan Ruiz fosse um jogador imprescindível para o esporte, eu até entenderia a renovação com aquela possibilidade que Alan Ruiz falou para os dirigentes do esporte de, relaxa,
Relaxa não. Fiquem preocupados aí que julho talvez eu saia. Já que eu citei 7. Assim, decisões equivocadas da diretoria, que acabaram não performando muito e algumas contratações inexplicáveis. Tem mais quem aqui, meu Deus? Deve ter mais um ou outro aqui. Também no balaio que eu não tô lembrando agora. Alisson Cassiano, a renovação dele, né? Já tem uns 8 aqui. É quase que um time inteiro, tá? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Foram muitos erros, tá? Muitos erros cometidos pela diretoria do esporte, que já era para ter uma limpa em 3, 4 jogadores, pelo menos. E aí contratavam outros. Não vou fazer isso, não. Abraço para todos vocês. Estamos de volta aí mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, gente. Valeu!